Olá! O FGTV de hoje começa falando sobre comércio. As vendas no mês de março caíram 1,9% segundo o IBGE. É o pior resultado em 14 anos para este mês. Nós conversamos agora com o professor Sérgio Zarpellon, que é do curso de administração. Esse resultado já era esperado? Realmente, todos nós sabemos que a economia está num processo de recuperação. É normal que alguns indicadores são negativos, como esse que você acabou de citar. Agora, por sua vez, a inadimplência no Brasil caiu 10%. Isso também pode demonstrar que as pessoas deixaram de consumir e estão preocupadas em pagar as suas contas, né? Até para poderem voltar, num próximo momento, a fazer compras no comércio. Muito se fala em crise. Isso reflete realmente uma grande crise, esse índice negativo de 3% de queda nos primeiros meses deste ano? Isso é normal, porque há uma série de fatores de conjuntura, né? Ainda que medidas que foram tomadas ainda não se sente no dia a dia. Mas a gente já percebe que a indústria, por exemplo, que é o primeiro segmento que começa a recuperar quando a economia volta a crescer, ela já está dando sinais de recuperação. A agropecuária, também a safra agrícola está demonstrando que vai bater um recorde histórico de produção, ou seja, é normal esses indicadores. O que nós esperamos é que no segundo semestre reverta para melhor. A liberação do FGTS, né, tão divulgada, né, ela realmente já está surtindo efeitos no comércio? Sim, tanto é que essa divulgação que houve uma queda de 10% na inadimplência mostra que as pessoas estão também pagando suas dívidas. Inclusive a própria imprensa já noticiou isso e nós já vimos algumas reportagens onde as pessoas declaravam que iam pagar suas contas e procurar diminuir suas contas, renegociar dívidas. Isso é muito importante porque essas pessoas são consumidores que poderão voltar ao mercado, que comprar, não vão estar mais negativados nos sistemas de crédito, Serasa, etc. E o que o desemprego, né, também está relacionado com essa questão? O desemprego é a parte mais trágica de toda a crise econômica, é o desemprego. Então nós temos, chegou a 14 milhões de desempregados no Brasil. A tendência ainda é que até o mês de junho ainda aconteça um aumento do desemprego, mas no segundo semestre com certeza vai reverter, porque os principais indicadores macroeconômicos estão demonstrando isso. Então a perspectiva para a nossa economia, especialmente para o comércio, é positiva? É positiva, né? Com certeza. Nós temos o inverno agora, temos a semana do Dia das Mães, ou seja, tem alguns eventos importantes e essa perspectiva, a taxa de juro básica do Banco Central caindo e com tendência de queda, tudo isso são informações positivas e isso vai aparecer mais no segundo semestre. Um dos índices assim que a gente pode observar é da recuperação da indústria, e ela já está demonstrando que está melhorando a situação? Sim, nós temos visto reportagens e algumas divulgações, algumas empresas estão voltando a contratar alguns segmentos industriais, porque na crise funciona mais ou menos assim. Quem recebe o primeiro impacto de uma crise, quando começa a crise, é a indústria, e é esse segmento que é o primeiro que começa a sair da crise, e daí vai num processo assim do efeito dominó, vamos dizer. Daqui a pouco o serviço começa a melhorar e o comércio começa a melhorar. É assim que funciona. E quando volta uma crise, o primeiro que recebe o impacto é o comércio. Ele vai diminuindo pedidos, etc., e até impactar na indústria. E o inverso acontece nas retomadas de crescimento, de fim de crise, etc. Depois no comércio. No comércio, né? O comércio sempre ele demora um pouco mais para chegar a perceber esses efeitos, né, da recuperação. Até como nós citamos, como é um nível de desemprego muito alto, também é um nível de endividamento da população e das famílias muito alto. Então as pessoas podem até quererem consumir, mas estão inadimplentes, estão com problemas nos sistemas de crédito, não conseguem acessar, né, os crediários, etc. Então, a partir do momento que as pessoas estão diminuindo suas dívidas, começam a gerar emprego novamente, a economia começa a funcionar, isso vai impactar naturalmente no comércio.
E a gente, de uma maneira geral, Guarapuava está inserido nesse contexto ou ela tem uma situação um pouquinho mais privilegiada? Guarapuava, nós sabemos que quando você vai analisar o perfil econômico de Guarapuava, o PIB ele está dividido de maneira igualitária, 1/3 no setor primário, 1/3 no setor secundário, 1/3 no terciário. Então Guarapuava é aquele município, até pelo que eu conheço e pelo que eu já participei de algumas atividades e algumas discussões, quando está todo mundo desenvolvendo, ganhando muito dinheiro e está bombando, o Guarapuava está um pouco menos, não está ainda naquela efervescência. O contrário ocorre, quando o país está quebrando, muitos municípios já estão praticamente na lona, ainda Guarapuava se sustenta, ou seja, demora mais para crescer, mas também tem essa vantagem, quando vem a crise, demora mais para sentir a crise. É uma característica de que Guarapuava ela não depende só de um setor da economia, porque ela é muito bem dividida, ou seja, se o setor primário vai mal, nós temos o secundário, a indústria, o comércio e serviços que mais ou menos dá um equilíbrio, um contrapeso. Ou se o comércio não está bem, mas a agropecuária está indo bem, nós citamos que há uma previsão de recorde de produção agrícola no país, ou seja, se o comércio não está legal, a agricultura é um contrapeso, né? E a indústria de Guarapuava, ela é extremamente tradicional e ela é muito segura, ela sempre manteve um nível seguro de desenvolvimento, é pelo que a gente contasta assim, ao longo dos anos, né, no desenvolvimento de Guarapuava nesses 3 setores. Pontualmente, o Dia das Mães é uma referência, um reforço positivo na economia? Sim, eu trabalhei 31 anos com comércio. O Dia das Mães é o segundo Natal, na verdade, porque dificilmente alguém não vai lembrar da mãe, né, e dar um presente para uma mãe. Então, o comércio, a indústria, enfim, todo mundo tem uma expectativa de um segundo Natal. Então, vai ser muito importante até para a economia, e nós vamos sentir isso quando divulgar os indicadores do mês que vem, né? Então, vai ser muito importante. Esse Dia das Mães vai mostrar, né, qual que vai ser aí a tendência até o final do ano. É importante salientar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a respeito de trocas para aquelas compras efetuadas em lojas virtuais ou televendas, ou aquelas compras que necessariamente o consumidor não se dirige até o estabelecimento físico. Essas trocas são estabelecidas pelo Código, que podem ser efetuadas num prazo de 7 dias a contar do recebimento deste produto pelo consumidor. Ou seja, o consumidor recebeu o produto na data de hoje, ele vai ter 7 dias para decidir se ele quer ou não este produto, tá? Não precisando efetuar nenhum tipo de justificativa para que esta troca seja efetuada. Já em relação àquelas compras efetuadas em lojas físicas, esta política de trocas, o Código de Defesa do Consumidor não estabelece. Essas trocas são mera liberalidades desses empresários, dessas lojas físicas, que dão esta liberalidade do consumidor se não servir determinado produto, se aquele produto não agradou o consumidor, de efetuar essas determinadas trocas. E cabe ao consumidor ver se a loja, o estabelecimento prevê isso ou não. É importante que o consumidor se certifique se a loja estabelece essa política de troca ou não, tendo em vista que não é um direito assegurado
pelo Código de Defesa do Consumidor, a obrigatoriedade dessas lojas físicas em efetuarem essas determinadas trocas. Vamos falar só com relação a vício de produto. Se o consumidor vai até a loja, compra o produto e na hora depois que é feita a entrega surge algum defeito, imediatamente o consumidor deve informar a loja que efetuou a compra deste produto e requerer a substituição imediata deste produto por outro. Nesta situação, nós não estamos diante de troca porque o consumidor não quis ou porque este produto não agradou o consumidor, mas nós estamos diante de um vício oculto. Quando a gente está diante de uma determinada situação relacionada a vício oculto, trata-se de um direito do consumidor a imediata troca. Claro, o Código de Defesa do Consumidor também estabelece alguns prazos para isso. Quando a gente está diante de um produto que só foi apresentado vício determinado tempo após este recebimento, em algumas situações o consumidor vai procurar diretamente o estabelecimento comercial ou também o consumidor vai ter a necessidade de procurar a assistência técnica. Porque hoje em dia o mercado de trabalho está muito competitivo e sem o ensino superior nós não chegamos a lugar nenhum. Eu sou André Rafael, tenho 27 anos. Quando eu concluí o ensino médio, eu não tinha ideia do que eu cursar. Eu procurei algum ensino superior. O curso de administração hoje em dia, qualquer empresa de qualquer segmento, se a pessoa não tiver administração, a empresa não anda. Então, a escolha da administração foi justamente pela oportunidade no mercado de trabalho. A Faculdade de Guarapuava é bem conceituada dentro da cidade de Guarapuava. Os cursos que ela oferece sempre têm reconhecimento das empresas. Alguns empresários já estudaram aqui ou seus colaboradores estudam aqui. Eu ter concluído a graduação me ajudou muito na questão de abertura da minha mente. Então eu pude ver com outros olhos o que o mercado estava proporcionando. Então eu consegui um trabalho melhor na área onde eu estou hoje e tudo que eu aprendi na faculdade eu estou podendo aplicar no atendimento das empresas. Os professores, eles têm alta competência. Os professores também, além de professores, se tornaram amigos, né, que é o mais importante, porque o conhecimento que eles nos passam é a base para a gente seguir fora daqui. A faculdade representa para mim uma grande conquista, onde eu consegui transformar a minha vida. Você que procura qualificação profissional, uma graduação, procure a Faculdade de Guarapuava. Tem uma música do cantor e compositor Gonzaguinha que fala um questionamento sobre a vida, né? O que é o nome da música. Essa busca por respostas é o que move o ser humano? Realmente, hoje nós vivemos mais do que em busca, em uma tentativa de sobrevivência. O ser humano é um ser por excelência de busca. Busca respostas, busca motivações, busca explicar sentimentos e chega um momento e a busca se torna a essência do ser humano. Muitas vezes nós nos perdemos no caminho da busca diante de algumas respostas simples. Muitas vezes encontramos respostas apaciguadoras e aí perdemos o pique para a busca.
Hoje nós vivemos em uma sociedade marcadamente avulsa ao pensar que era próprio do ser humano. Se nós lembramos desde a época de Sócrates até Santo Agostinho, de Descartes até Boaventura de Sousa Santos, um dos grandes questionamentos era: por que pensar? Sócrates diz: uma vida não pensada é uma vida não vivida. Santo Agostinho, séculos mais tarde, acaba lembrando que o fato de pensar me dá a certeza de eu existir. Ele diz: se eu penso através de um cérebro. O cérebro é uma massa cinzenta contida em um corpo. Portanto, se eu penso, é porque existo fisicamente. Já Descartes avança a partir daí, o famoso cogito ergo sum, diz: penso, portanto existo. E aí já Boaventura de Sousa Santos, alguns anos atrás, quando veio aqui no Brasil, foi convidado a falar do porquê pensar. E ele acabou dando uma fala muito interessante no Instituto de Estudos Sociais, dizendo: antes vou explicar porque a gente não pensa hoje. E aí entra o que nós chamaríamos de mundo midiático. Então hoje nós vivemos, te dizia, em um momento em que a busca se torna fraca, quase inexistente, porque já nos vendem resposta tipo fast food. Somos consumidores de informações. Exato, usou uma expressão que Chatelier e outros pensadores acabam utilizando nestes últimos anos. Nós vivemos consumindo ideias, consumindo boatos, nos tornando praticamente consumidores de algo que não buscávamos. Hoje a mídia e o mundo cibernético, de acordo com Chatelier, nos transformou, ele usa uma expressão bastante forte, em gado cibernético, que pastamos sem saber o que estamos pastando. E como fazer para se libertar dessa vida, desse esquema montado de forma de vida? Aí que está o difícil. Se nós partimos do princípio kantiano que pensar é buscar autonomia, o primeiro passo na minha leitura é usar exatamente o que Kant diz. Ele usa uma expressão latina: sapere aude, seja ousado. Ser ousado significa não ter medo. Ser um pouco como Ulisses, que pega o seu barquinho, se joga no mar profundo em busca de caminhos que podem às vezes preanunciar morte. Então, para pensar, nós temos que, em primeiro lugar, deixar de lado a certeza de imaginar uma mídia que nos dá as respostas, umas igrejas, com todo o respeito, que possam nos dar respostas para situações difíceis, esperar e colocar de lado certas certezas que vêm do mundo cultural, do mundo político, e começar a navegar na dúvida. O princípio de a única certeza é que de tudo preciso duvidar é o primeiro passo. Segundo, a ousadia, dizia. Em terceiro momento, a humildade. Quando nós buscamos algo, a única coisa que não podemos acreditar na linearidade do raciocínio. O raciocínio não é linear, não tem um antes e um depois. É um círculo. E o mais interessante, o que hoje talvez é o maior pecado social no mundo pós-moderno, pós-humanista, é a falta de diálogo. Habermas, um dos maiores pensadores da nossa época, fala da intersubjetividade. Na hora que nós conversamos, muitas vezes queremos convencer o outro da nossa razão. Isso não é pensar. Isso é ter medo do confronto dialógico. Habermas diz: vamos iniciar a dialogar a partir do que temos em comum. E a vivência se torna exatamente isso, um diálogo entre diversas opções de leitura, porque o ser humano é único, tanto na sua forma de agir, como na sua forma de sentir, bem como na sua forma de pensar. E neste diálogo construtivo nós criamos uma nova sociedade, talvez utopia, talvez ilusão, mas hoje a sociedade nos mostra como é difícil ser dogmáticos.
Dia 29 deste mês começa a Semana de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Guarapuava. Eu estou aqui com o professor Edson, do curso de Engenharia Elétrica, e também com o professor Rafael, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Professor, como estão os preparativos para esta semana? É uma das mais movimentadas da faculdade? Isso, boa noite primeiramente. É uma dos movimentos, digamos assim, depois do CEPEX, a Semana das Engenharias, ela é o que mais movimenta a faculdade. Esse ano voltamos a fazer o evento novamente com a arquitetura, que é o primeiro evento, há um tempo atrás, teve a arquitetura junto conosco, o ano passado foi desmembrado, mas a gente acha mais produtivo e mais interessante estar tudo junto nesse evento. E o que vai ter na Semana de Engenharias? Cada curso, na verdade, vai ter uma programação independente, certo? Fora as engenhocas que vão culminar no dia 2 de junho, que ela, na verdade, são eventos em conjunto, mas cada dia tem um evento independente para cada curso. O importante é que o aluno, a comunidade participe. Isso, tanto nossos alunos como a comunidade em geral participe, que nossos flyers já estão prontos, a mídia da nossa faculdade já está pronta, então cada curso tem sua programação. E é só chegar lá e verificar, e a partir do dia 15 as inscrições já estarão abertas. E basicamente vão ter palestras? Isso, são palestras, competições, teremos mini cursos. Então cada curso, na verdade, terá uma programação independente. Mas é bem diversificado, para todos os gostos. Ok. E o professor Rafael, do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, também tem o diferencial de ser feito junto com as engenharias, né, de civil e elétrica aqui da faculdade. Mas a programação também é toda especial para os acadêmicos. Exatamente. A ideia de fazer ela integrada é justamente para promover essa interdisciplinaridade, né, que a gente tanto busca, e por serem áreas que são dentro de uma macro área, né, a área de exatas. Então são áreas que elas se conversam, né, existe uma conversa entre essas disciplinas, entre a engenharia elétrica, a arquitetura, a engenharia civil, e a gente busca justamente com esse trabalho fazer propor uma semana diferenciada, né, com palestras, oficinas, minicursos voltados à área tecnológica, voltados à área de planejamento urbano, de arquitetura, engenharia elétrica, engenharia civil, mas que todos os alunos tenham a possibilidade de participar independentemente de cada curso, mas para poder participar também desses eventos que são eventos conjuntos, né? Então, quer dizer, ter uma maior troca de ideias, uma maior troca de estudos, uma educação continuada em várias vertentes. E nesse ano tem algum tema, um assunto que tenha uma dedicação especial? Na verdade, assim, nós buscamos justamente pela promoção das engenhocas tecnológicas, é uma proposta que é conjunta entre engenharia elétrica, engenharia civil e arquitetura, trazer a questão das inovações tecnológicas, né? Então a inovação tecnológica está na base de todo o processo que trouxe em si a semana de estudos, né? Na questão relativa à arquitetura, a gente está trabalhando com temas diferenciados, diversificados, voltados à tecnologia do ambiente construído, então como novas técnicas, novos sistemas construtivos adaptados, né, e que podem ser adotados nas edificações em geral. Vamos trazer temáticas voltadas à arquitetura e design interiores, né? E justamente para fomentar tanto o curso de arquitetura e urbanismo como o nosso curso de tecnológico em design interiores. E também estamos trazendo uma temática diferenciada, que é a abordagem do tema planejamento urbano, né? Muitas vezes negligenciada pelo poder público, pela gestão pública e também às vezes pela comunidade acadêmica em geral, né? Então temas como acessibilidade, calçadas, mobilidade, transporte, regularização fundiária, favelas, são temas bastante corriqueiros, né, no nosso campo científico. A gente está trazendo para cá, para a faculdade, para a gente discutir, né, e para isso a gente vai contar também com profissionais de renome regional e nacional também, que estamos trazendo para trazer esse debate. Ok, obrigado, professor. Então, só convidando para os alunos e toda a comunidade participe. Quando começa a semana? Dia 29 de maio, vai até? Começa no dia 29 de maio com a palestra com o pessoal da Copel de Curitiba, que eles vão falar sobre Smart Grid,
que na verdade é o primeiro passo para cidades inteligentes, que é a convergência de sinaleiros, semáforos, sistemas de iluminação, sistema de segurança, tudo integrado. Então a Copel vai fazer uma palestra no nosso auditório no dia 29 e vai até sexta-feira no dia 2. Como nós falamos, cada curso terá uma temática diferente, terão assuntos diferentes, terão competições internas nossas que a comunidade também pode observar no nosso site e a partir dali se inscrever, se for o caso, para fazer uma visita à nossa faculdade também. Obrigado então aos nossos professores. Outras informações, como o professor falou, pelo site www.faculdadeguarapuava.edu.br. No programa de hoje vimos que apesar da queda das vendas nos primeiros meses do ano de 2017, as perspectivas são positivas para o restante do ano. Também conhecemos um pouco melhor como estão os preparativos para a Semana de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Guarapuava. No próximo programa tem mais. Até lá!